Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glórias. Estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e nos livrado do maligno. Glórias a Ele por tudo que tem feito sobre o nosso viver. Hoje, culto de ensino, culto de doutrina, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os irmãos que venham se colocar em pé, para assim fazermos uma oração e darmos abertura a este trabalho. Oremos. Soberano Deus de poder e de glórias, é diante da Tua presença nesta noite que esta igreja se encontra para louvar, bendizer e exaltar o Teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Lança por terra toda a fúria do adversário, Pai. Que o Teu nome nesta noite seja exaltado e glorificado como sempre tem sido, Pai. Opera, Senhor, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento, irmão Jesus, irmão Gerson, dá a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na parte do Senhor, amém. Vamos aqui cantar o hino de número 107. Glórias a Deus, aleluias. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Aleluia! Na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Eu do verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Firme nas promessas, sempre vejo assim. É Deus! Purificação, Oh, sangue aleluia! para Glórias a mim. Deus! Plena liberdade em Jesus, sem Sim, Deus fim. querido, aleluia! Firme nas promessas de Jesus. Deus santo, aleluia! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua Glórias cruz, a Deus! cada dia mais alegro-me na luz. É, Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. glórias a Deus, aleluia! Amém. Desculpa que aconteceu um incidente. Um bichinho entrou na minha garganta. Amém. Vamos continuar aqui orando. Cantando, né? Trabalhar e orar, eu no 115. Amém. Glórias a Deus, amém.
Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se caminha do Senhor. Aleluia. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se caminha do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. É o 147. Amém? Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluias. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Aleluias. Sim, É, ó papai. meu Senhor, quero Glórias a Deus, servir-te, ó aleluia. Deus de amor. Sim, Deus querido. Toda honra, toda glória. Sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glórias a Deus. Amém. Vou agradecer por dar esta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Oh, maravilhas. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo de número 6. E estaremos assim fazendo a leitura costumeira desta igreja do versículo 1 ao versículo de número 23. Do versículo 1 ao versículo 23. A carta aos Romanos. O título assim exposto na palavra do Senhor diz assim: livres do pecado pela graça. O versículo 1 relata: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso
nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Soberano Deus de poder e de glórias, graças te damos, ó Pai querido, por esta palavra maravilhosa, poderosa e abençoadora, Deus. Que nesta noite, como sempre o foi, a tua vontade seja feita e que a tua igreja possa cantar o hino da vitória. Abençoa, salva, cura e liberta, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite nós iremos dar continuidade às doutrinas da fé cristã e iremos falar na parte 9. E nós trouxemos aqui um subtópico que nos diz a doutrina da lei da graça. Iremos falar a respeito da graça que o Senhor tem dado aos seus fiéis seguidores. Louvado seja o santo nome do Senhor. Conforme a doutrina da salvação, graça é o dom ou favor imerecido de Deus ao homem, pelo qual todos são salvos por meio de Cristo Jesus. Deus tem nos dado essa graça. Deus tem nos dado esse dom. Deus tem nos dado esse favor imerecido de, mediante ao seu Filho, Cristo Jesus, alcançarmos a salvação para um dia podermos morar com Ele na eternidade. Efésios capítulo 2, o versículo 5 e o 8 nos diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é de nós, é um dom que Deus, na sua imensa misericórdia, nos dá. Louvado seja Deus. Tito capítulo 2 e o versículo 14 também nos relata, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se entregou a um sacrifício por todos nós, para nós um dia se tornarmos um povo especial, um povo zeloso, um povo que somente faz boas obras para a glória do nome dele. Aleluias! A graça, favor imerecido, é saber que Deus nos abençoa, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom, porque Ele é bom. Louvado seja o santo nome do Senhor. A graça é baseada na fidelidade e na bondade de Deus para com nós. Louvado seja o santo nome do Senhor para conosco. A graça não é uma eventualidade como base em nosso desempenho ético e moral em meio ao nosso meio social. A graça do Senhor não se baseia nisso. Porque eu tenho uma ética, porque eu tenho uma moral, porque eu tenho uma decência. A graça do Senhor não é baseada nisso. Nós não adquirimos a graça do Senhor por causa das nossas atitudes benevolentes em meio à sociedade, o meio em que vivemos. Não. É uma graça, é um favor que não cobra de nós a nossa obra. Não é necessário ter uma obra excelente para receber a graça. A graça nos é dada, independente da nossa situação. Mas há de haver um convertimento para que essa graça possa fazer de nós a obra completa. A graça é fundamentada no seu favor imerecido, a qual Deus nos dá através da fé em seu Filho, Cristo Jesus. É assim que funciona essa graça. Algumas pessoas se acham merecedores da graça por suas atitudes de bondade, por suas boas obras, as suas ajudas às entidades filantrópicas e etc. Mas não tem nada a ver. O amor de Deus é derramado sobre nós através do Filho de Deus que se sacrificou na cruz do Calvário e outorgou a nós essa graça, esse amor imerecido de podermos, naquele grande dia, estar ao lado dele na glória. João capítulo 3, versículo 36 nos diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Para receber a graça do Senhor e, em sequência, a vida eterna, é necessário crer no Filho de Deus. É necessário acreditar no sacrifício na cruz do Calvário que o Senhor Jesus praticou por todos nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora, quem não quer, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre a vida do tal sujeito, da tal pessoa que tem o livre-arbítrio de escolher aonde quer passar a sua eternidade, se ao lado de Deus ou distante de Deus. A graça nos foi dada por Deus para ser recebida e vivida. Ela foi dada por Deus a nós para a recebermos e a vivermos ela em sinceridade de vida, não
graça de Deus para questioná-la. E muitos não vivenciam a graça de Deus. Mas Deus nos deu a graça, não foi para isso. Foi para vivê-la. Foi para recebê-los de bom grado, de bom coração. A graça deve ser vivida e praticada por todos, não negada. Não negada. Tem pessoas que acham que tem o monopólio da graça em suas mãos e nega a terceiros. E não funciona assim. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas, obviamente, que as pessoas que se chegam a Deus têm que procurar agradar a Deus. Ter uma vida condizente à sua palavra, à sua maneira de determinar o percurso do viver de um cristão. Louvado seja o santo nome do Senhor. A graça deve ser saboreada e livremente doada, não debatida e mal digerida. Tem muitas pessoas que não compreendem como a graça funciona, a graça de Deus, e engolem a graça de qualquer maneira, e amanhã vivem heresias no seu dia a dia, porque a graça não foi saboreada a gosto, como ela tem que ser. Louvado seja o santo nome do Senhor. A graça é perdão imerecido de Cristo a todos nós. Aleluias. Romanos capítulo 3, no versículo 23 e 24 diz: porque todos, veja bem, a Bíblia abrange toda a raça humana, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão destituídos de sentir a presença de Deus, estão afastados das moradas celestiais, não irão morar nem ver a Deus em graça, mas irão encontrar Deus como juiz. Então, queridos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, a Bíblia diz, o versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça é adquirida, louvado seja Deus, mediante a redenção em Cristo Jesus. Por isso que nós falamos, graça é perdão imerecido. Ninguém merece a graça. Mas a causa de não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus. E Deus nos ama ao ponto de enviar o seu Filho a se sacrificar inocentemente por pecadores. Pessoas que não prezam, não valorizam, não amam e não seguem os ensinamentos do Senhor. É um favor imerecido. Ser humano nenhum na face da terra merece. Mas o Senhor, de bom grado, nos dá essa graça, porque o seu Filho se sacrificou para tal, para que nós pudéssemos receber a graça. Louvado seja o santo nome do Senhor. Duas afirmações doutrinárias devem ser evidentes para todos nós, como crentes em Cristo Jesus. Tem que existir no conceito do crente em Jesus. Por que nós falamos crentes em Jesus? Porque a Bíblia diz que até o diabo é crente, mas ele não obedece a Jesus, ele não é crente em Jesus. E nós vivemos em uma sociedade que existe muitos crentes, mas são crentes que não obedecem a Jesus. Então não são crentes em Jesus, são crentes porque acreditam em Deus, mas se tornam descrentes porque não seguem e não obedecem a Deus mediante a sua palavra. Por isso que nós temos que, quando frisarmos a maneira de sermos, né, o credo que professamos, devemos dizer que nós somos crentes em Jesus, o Filho de Deus. Veja bem, meus queridos, duas afirmações. Quais são elas? Primeira, o homem é salvo mediante a graça de Deus, sem as obras da lei, sem a sua prática benevolente, sem as normas condicionadas à lei. É um amor, é um favor imerecido. O homem é salvo mediante a vontade plena de Deus. A
debaixo da graça do Senhor, vivem pecando. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, mentira. Isso é engodo de Satanás. Tem a ver sim, meus irmãos. Tem a ver. A graça não nos dá autoridade de pecado, pelo contrário, ela nos libera do pecado. A graça é para nos tirar do pecado, não é para viver em pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então nós temos que frisar e deixar evidentes essas afirmações doutrinárias sobre a nossa vida. Somos salvos pela graça de Deus, não pelas nossas benevolências, não pelo que a lei impõe, é pelo amor de Deus. Aleluias! E a outra, a segunda que nós podemos dizer, a afirmação, é que a graça não nos dá autoridade a pecar. Não temos livre-arbítrio para pecar. Devemos viver debaixo da graça sem pecar. Louvado seja o santo nome do Senhor. E isso para a igreja, porque a palavra que nós trazemos é para a igreja. O mundo tem um segmento, os descrentes têm um segmento, e eles seguem o que eles acharem que é conveniente. A igreja não, a igreja tem que seguir o que é conveniente na palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça de Deus somos justificados. Louvado seja o santo nome do Senhor. O capeta não tem vez para nos acusar, porque Deus, mediante a sua graça e o nosso reconhecimento ao sacrifício vicário do Senhor na cruz do Calvário por todos nós, nos liberta deste pecado, desta acusação. Romanos capítulo 5, versículo 20 nos diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Amém, igreja? No capítulo que nós lemos esta noite, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 23, a Bíblia nos diz que a salvação graciosa de Deus é apresentada, veja bem, é apresentada ao cristão que é fiel. Não é o cristão que é infiel, porque dizer que é cristão todo mundo diz que é, mas a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Para sabermos se ele é fiel, um cristão fiel, a sua atitude no dia a dia é que vai dar testemunho da fidelidade dele. Então, queridos, a Bíblia nos diz que a salvação graciosa de Deus é apresentada ao cristão que é fiel. Mas, detalhe, mas este precisa corresponder à realidade da nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, o crente agora regenerado, cuja graça de Deus manifestou-se em sua vida, deve rejeitar o pecado e produzir frutos de arrependimento, frutos de santidade para a glória de quem? Do Pai. O regenerado, o cristão fiel, tem que rejeitar tudo que é pecado. E na sua nova vida agora em Cristo Jesus, gerar frutos de arrependimentos e frutos de santidade para que o nome do Senhor, o seu Deus, seja exaltado e glorificado. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos diz: mas agora, libertos do pecados e do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna. É a palavra de Deus. É ela que faz a diferença na nossa vida. É ela que modela o nosso caráter. É ela que é a bússola para alcançarmos a Nova Jerusalém. É a regra de conduta e fé disciplinante do cristão. É a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Alguns benefícios que recebemos
sobre nós, no decorrer de nossa vida, para o bem do nosso futuro, iremos agora analisá-los. Procuramos aqui colocar sete benefícios que a igreja conhece. São diversos que a graça do Senhor traz a nós, diversos benefícios que recebemos. E eu quero contar com a ajuda da igreja, para assim ficar no estudo aprimorado e todos nós chegarmos ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará das garras de Satanás, dos manipuladores, dos dissimulados, não é verdade? É a palavra de Deus que nos dá essa virtude, que nos dá essa competência. Louvado seja o santo nome do Senhor. Igreja, por gentileza, localize para mim 1 João, capítulo 1, e o versículo... Não, 1 João não. João, capítulo 1, versículo 13. E o outro localize para mim. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 23. João, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. João 1,13, 1 Pedro 1,23. Pela graça, primeiro benefício, pela graça se tornamos filhos de Deus pelo novo nascimento. Olha o que a graça nos proporciona. Se tornarmos filhos de Deus. Muitos devem dizer, não somos filhos de Deus. Mentira. A Bíblia não dá essa autoridade para dizer que os seres humanos são filhos de Deus. A Bíblia diz que os seres humanos são criação de Deus. São criação. Está baseado lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Quem quiser conferir, confira. A Bíblia diz que Deus nos fez, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então somos criação de Deus. Amém? Somos criação. Agora queremos se tornar filhos de Deus. Aí tem um protocolo, tem um segmento. E nem todos se tornam filhos de Deus. Nem todos que foram criados por Deus, na verdade, chegam a se tornar filhos. Porque ignoram a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, quem não é de Deus não vai ouvir, não vai praticar. Não vai conhecer a verdade. Mas para aqueles que têm interesse, né, em se tornarem filhos de Deus, a Bíblia diz que mediante a graça de Deus nós se tornamos. Né? Veja o que diz João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para se tornar filho de Deus, a Bíblia diz que nós temos que crer no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 13 nos diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para se tornar filho de Deus, tem que nascer de novo. Se tornar uma nova criatura. Tem que confessar o Filho de Deus como seu Senhor. Crer no seu sacrifício. Por isso que a Bíblia diz que aquele que nasce de novo não nasce da carne, não nasce do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Exclusivamente de Deus. Para se tornar um filho de Deus. Amém, queridos? Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerados. Fomos gerados no útero de nossas mães. É uma relação entre o homem e a mulher. Uma relação sexual. Gera-se, após um coito, filhos. Fomos gerados pelo pai e pela mãe. E aí a Bíblia diz que nós temos que ser gerados de novo. Como? Se já nascemos.
que é viva e que permanece para sempre. É um ato espiritual de Deus para conosco, mediante a nossa credibilidade, a palavra de Deus, e o ato, a atitude, a ação de reconhecer, mediante aquelas testemunhas que estavam ao nosso derredor e redor, reconhecer o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso Criador. E a graça de Deus estará sobre nós. Por isso que pela graça de Deus se tornamos seus filhos, pelo novo nascimento que se encontra em Cristo Jesus. Amém? Bem compreendido? Louvado seja Deus. Localize para mim 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. Atos, capítulo 13 e o versículo 39. Segundo benefício que nós podemos falar nesta noite, que recebemos através da graça de Deus. Pela graça de Deus se tornamos justificados. Nenhuma condenação estará sobre nós. Nada nos acusará diante de Deus. Porque pela graça de Deus se tornamos justificados pela fé. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. É esse benefício, essa benevolência que a graça traz para nós, de sermos justificados mediante a nossa fé no Filho de Deus. Então, nenhuma acusação pesa sobre nós, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Não há nada que abone a nossa credibilidade para com Deus. O diabo já não tem mais poder de nos acusar. Se porventura hoje partimos deste mundo, fato é, queremos despertar na glória com o Senhor, no tribunal de Cristo, para recebermos ali os nossos galardões. Louvado seja o santo nome. Isso para a igreja. Quem ainda não tem compromisso com Deus, tem que procurar. Enquanto há vida, há esperança. Mas a Bíblia diz que morreu, sexo e juízo. Morreu sem Cristo, só Deus sabe o que vai acontecer. Nós sabemos, mas as pessoas não querem dar credibilidade, então pagam o preço. Dá um tiro no escuro. Mas nós que tememos a Deus, tememos a palavra do Senhor, buscamos em vida os melhores caminhos para quando partirmos deste mundo, termos a certeza que agradamos ao Senhor e termos uma oportunidade de despertarmos na glória, na presença do nosso Senhor. Amém? Leiam para nós 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que não fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado? Quem? Só tem um. Aquele que não conheceu o pecado. Quem? Quem não conheceu o pecado viveu nessa terra em torno mais ou menos de 30, 33 anos. Quem? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o único que esteve neste mundo, nessa terra, e não conheceu o pecado. E a Bíblia diz, ele não conheceu o pecado e se fez pecados por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justificados em Cristo Jesus. Não há acusação sobre nós. Que levantamos a mão aos céus, diante de diversas testemunhas, e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não há acusação sobre nós. Somos justificados pela fé. Temos fé no Filho de Deus. Veja o que diz Atos, capítulo 13, versículo 39. E
são 613 mandamentos no Velho Testamento. E no Novo Testamento, como a igreja já conhece, resume em 2. No Velho Testamento são 613 mandamentos instituídos para o homem seguir a agradar a Deus. E o homem não consegue. Resumido em 10 mandamentos. E depois, mais uma vez, em 2 mandamentos, que a igreja conhece. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em tudo que a lei de Moisés, não pudeste ser justificados por ele. Por Cristo Jesus somos justificados. Todos os que nele crê. Porque quem não crê em Jesus não é justificado. Segundo o que nós vivenciamos na palavra do Senhor. Segundo o que a Bíblia que nós cremos fala. Se não crer em Jesus, não é justificado. Se não é justificado, quando partir deste mundo, não vai ver o Senhor. Não vai ver. Na glória, não. Vai ver o Senhor nas trevas, aonde haverá um julgamento. No trono branco. A Bíblia diz que lá, depois do julgamento, serão lançados todos aqueles que não creram em Jesus. Serão lançados lá nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É o que a Bíblia diz, e nós cremos na Bíblia. Não é conto da carochinha, como muitos por aí acreditam, até matam. Tem homens aí que são ideologistas, na verdade, que são manipuladores de conceitos, criam contos da carochinha, aplicam para diversos ouvintes, eles ouvem, acreditam naquilo e até matam. E dizem que estão matando em nome de Deus. Todos nós sabemos que isso é um engodo de Satanás, o príncipe das trevas, porque ele é que quer fazer com que as pessoas não venham reconhecer a graça de Deus sobre as suas vidas, para serem lançados junto com ele, distante de Deus. Então, queridos, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Este é o segundo benefício que a graça de Deus traz para todos nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Igreja, por gentileza, localize para mim Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Outro localize Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 7. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Pela graça de Deus, se tornamos perdoados de nossos pecados, mediante o sangue de Cristo Jesus. Então, queridos, pela graça de Deus, o favor imerecido, nós se tornamos perdoados de todos os nossos pecados. O que nós falamos que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 6, 23? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aliás, é 3, 23, eu estou falando 6. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo pecou. Todo mundo está devendo a Deus. Precisamos ser perdoados por esse pecado, por essa falha. E a Bíblia diz que pela graça de Deus, pelo amor imerecido, o favor imerecido de Deus, se tornamos todos perdoados deste pecado, mediante, olha aí, mediante ao sangue de Jesus, o Filho de Deus. Somente o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Somente o sangue de Cristo Jesus
que foi vertido na cruz do Calvário, pode pagar esse nosso débito. E Jesus derramou o sangue dele. E nós, para sermos perdoados desses nossos erros acometidos, devemos crer nesse sacrifício que Jesus praticou por todos nós. Veja o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amém? Em quem temos a redenção, em quem temos o perdão pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, o perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus, meu irmão. Porque nenhum de nós, jamais teria condições de pagar o que devemos ao Senhor. O pecado adâmico ele é inserido indiretamente sobre a vida de todos nós. É um pecado que só o sangue de Jesus pode nos absolver. E dentre mais os nossos pecados cometidos dia após dia, a Bíblia diz que não existe um justo sequer que pratique o bem e não cometa pecado. Todos nós somos réus, todos nós somos pecadores. E no céu não vai morar pecador. Deus, ele até aceita o pecador, mas abomina os pecados. No céu vai morar os redimidos, os que são purificados no sangue do Cordeiro. E para isso temos que ser perdoados. Temos que ser livres dessa acusação. E somente através da graça de Deus, mediante ao sacrifício do Filho dele, na cruz por todos nós. E o nosso reconhecimento é que somos perdoados. Veja o que diz Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? O qual, ele, Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas. Foi ele, Cristo, mediante o seu sacrifício. A graça de Deus sobre nós, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem, Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Somos redimidos, sim, no sangue puro carmesim, na credibilidade a esse ato maravilhoso, honroso, que Jesus praticou há mais de 2000 anos aqui neste mundo, por todos nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, queridos? Então, o benefício terceiro que a graça de Deus nos traz é nos tornar perdoados. Amém? Localize para mim Isaías, capítulo 35, versículo 10. O profeta messiânico. Capítulo 35, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Isaías, capítulo 35, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pela graça de Deus, fomos resgatados. Fomos resgatados da nossa vida, outrora subjugada pelo inimigo da nossa alma. É o quarto benefício que a
Deus nos dá, nos oferece em Cristo Jesus, de sermos resgatados da nossa vida subjugada pelo príncipe das trevas, uma vida de derrota. Muitos de nós lembram o seu passado. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o Egito, devemos olhar para o autor e consumador da fé, sim, a Bíblia diz, mas devemos lembrar que outrora estivemos no Egito. O que é Egito? O que representa o Egito para a igreja? Subjugação, tortura, trabalho, dificuldade, manipulação, tudo que não presta, vícios. Não é isso, querido? O Egito lembra-nos isso. É o mundo. O mundo jaz, que está no maligno, a Bíblia diz. O mundo jaz no maligno. O mundo que outrora, manipulado por Satanás, nos subjugava através dos vícios, dos atrasos de vida, da falta de ética, de moral, de educação, de comportamento, de santidade. Então a Bíblia, ela diz aqui para nós que somos resgatados dessa vidinha a qual o diabo impunha sobre nós. A igreja que hoje está liberta em Cristo Jesus. Então esse é o benefício que a graça de Deus nos dá, de sermos resgatados de uma vida tortuosa, de uma vida ingrata, de uma vida poluída, de uma vida que nos oprimia, de uma vida de maldade, de dor, de sofrimento. A graça de Deus agora nos dá essa oportunidade de sermos resgatados, para adentrarmos a alegria em Cristo Jesus, para sermos sorridentes, para sermos diferentes. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz Isaías, capítulo 35, versículo 10. 35, isso. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Agora resgatados pela graça de Deus, a Bíblia diz que viveremos com júbilo, alegria eterna sobre as nossas cabeças. Gozo e alegria estará sobre o nosso viver, sobre a nossa casa, sobre aqueles que nós amamos, e fugirá do nosso ser toda a tristeza, todo o gemido que outrora, quando estávamos lá largados, perdidos no mundo de pecado, vivíamos. Na verdade, agora em Cristo Jesus, mediante essa graça maravilhosa, esses favores merecidos, nós agora temos uma nova vida. E o sol da justiça está brilhando para nós, igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, imaculado e incontaminável. Amém? Resgatados no sangue de Cristo, da vossa vã maneira de viver. A Bíblia diz ainda mais, ela aprofunda, que por tradição, por costume, recebeste dos vossos pais, dos pais que não eram crentes em Jesus. É uma vida que passa, o povo diz até que tem maldição hereditária. A família, o pai e a mãe eram pobres, a pobreza está sobre a vida dele. O pai e a mãe eram viciados, eles já são viciados.
É o sangue de Jesus Cristo que nos liberta de todo pecado. Amém, igreja? Localize para mim, por gentileza, João, capítulo 14, versículo 27. Outro, localize para mim, Romanos, capítulo 5 e o versículo 1. O quinto benefício que nós podemos falar nesta noite, como eu disse, são diversos benefícios que a graça de Deus proporciona a nós. Mas nós aqui colocamos alguns, para nós assim termos um pouco do conhecimento, não é verdade? Porque a palavra de Deus a gente aprende constantemente. Sempre temos que aprender a palavra de Deus enquanto estivermos neste mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor, para fortalecermos a nossa fé em Deus, para desviarmos de todas as maracutaias que o inimigo tenta implantar, para corrermos das heresias do presente século. Então o conhecimento da palavra é importante. É por isso que nós vemos por aí, né, diversos missionários que colocam aquela placazinha, leia a Bíblia. Na verdade, para quê? Para que nós venhamos conhecer as verdades de Deus. Oh, maravilhas, aleluias. Pela graça de Deus, adquirimos a paz sobre o nosso viver em Cristo Jesus. Antes de conhecermos a Jesus, antes de recebermos a graça de Deus, muitos de nós lembram, muitos de nós lembram como era a vida tribulosa. Não havia paz. Muitos que estão dentro da igreja dão testemunhos. Uns dormiam com uma pistola, um 38 do lado, porque não tinha paz, tranquilidade, um facão, um cacetete debaixo da cama. Não é verdade? Assim existem muitos que não conhecem a Deus, que estão nessa situação, principalmente nos dias de hoje, que a insegurança tem vindo de alcance a todos nós, não é verdade? Então, queridos, muitos de nós não tinham tranquilidade, não tinha paz. Vivíamos atemorizados, assustados, até na hora de irmos para o trabalho, para a escola, para a faculdade. O terror tomava de conta de nós. Mas hoje, depois que nós conhecemos a Jesus, nós temos mais paz, nós temos mais tranquilidade. Nós sabemos que as coisas vão acontecer conosco somente se houver a permissão de Deus. E a Bíblia diz que Deus cuida de nós. E Ele vela sobre a palavra dEle para que isso venha acontecer sobre nós. A nossa fé em Deus nos dá paz, nos dá tranquilidade. Deitamos e dormimos tranquilo. Levantamos no outro dia e vamos trabalhar em paz. Paz de espírito, de consciência. O nosso travesseiro não se torna pesado, como era antes. A nossa noite não é uma noite clara, é uma noite escura de paz, de alegria, de sonhos, não pesadelos. Não é verdade, queridos? Hoje em dia, na presença do Senhor, pela graça de Deus, nós recebemos essa paz, essa tranquilidade. Veja o que diz João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? É a palavra. Nem se atemorize. Deixo-vos a paz. O Filho de Deus fala isso para nós, ou crentes em Jesus. O Filho de Deus traz essa garantia para nós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Qual a paz que o mundo dá? É uma paz momentânea, uma paz de ilusão. Fala, não, olha, a segurança aí está boa. Às vezes nós vemos políticos, governadores vindo na televisão, quando é questionado a respeito da segurança, eles dizem, não, está tudo tranquilo. E a gente sai lá fora e a gente vê que não está tranquilo. Agora mesmo aqui em Brasília tem uma escola que a marginalidade está tocando terror lá. Está tocando terror, ameaçando os trabalhadores do local, as crianças, e eles colocam polícia, mas os bandidos da atualidade não temem mais a polícia, não há mais um respeito, um temor, não é verdade? Então aí vem um governante aí que diz, não, está tudo tranquilo lá, mentira, nós sabemos que é mentira, o mundo está passando por períodos sombrios, o mundo está passando por perseguições, não é verdade? O inimigo está aí ferozmente atacando, olhamos lá para
usa coisas bonitas, mas não. Nós observamos a mídia hoje em dia, dificilmente você ouve uma notícia de benevolência, de atitudes bonitas, na verdade, só atitudes maldosas. Os telejornais, na atualidade, só vende o peixe da maldade. Dificilmente você vai ver uma atitude bonita. Né? Vi agora, se tinha uma atitude bonita, um cachorrinho, né, um vira-lata, lá no estado de São Paulo, limpando o rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos, se não o único, o mais poluído, se não é um dos poluídos, é o mais poluído do mundo. Na verdade, o cachorrinho catando umas garrafas de pé, tirando para fora. Atitude e valentia, atitude bonita, né? Mas, infelizmente, ele só não vai dar conta de fazer aquilo, porque a maldade está ali implantada. Na verdade, enquanto ele cata uma garrafa daquela, vem pessoas jogam 10. Na verdade, então o mundo não tem paz. Não tem paz. Você dentro da tua casa não tem paz. Você não vive tranquilo, você não dorme tranquilo. Mas pela graça de Deus, nós adquirimos a paz. A paz que está sobre o nosso viver em Cristo Jesus. A nossa fé nos tranquiliza. Por quê? Porque nós sabemos que só vamos partir deste mundo quando Deus permitir. E quando nós saímos deste mundo, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos o nosso foco, o nosso objetivo. Então nós dormimos em paz. Se porventura sofremos alguma intemperança desse mundo, que todos estão sujeitos, na verdade, algum percurso dessa maldade nos atingir, nós sabemos que houve permissão do nosso Deus. Na verdade, nós sabemos que houve permissão do nosso Deus, mas sabemos que Deus irá nos dar o melhor depois. Não é isso, queridos? Então Jesus diz, deixe-vos a minha paz vos dou. Aleluia. Jesus dá paz para ti, igreja. Creia em Jesus, tenha fé em Jesus, espere em Jesus. Obviamente você tem que vigiar. Né? Não é porque Jesus te deu a paz que você vai sair por aí tentando o Senhor. A Bíblia diz, não tentará o Senhor vosso Deus. Eu estou em paz, eu vou sair daqui meia-noite, vou atravessar a cidade de Samambaia, eu vou até na Ceilândia, eu vou passar por Taguatinga, voltar dentro de Samambaia de pé e nada vai me acontecer. Que é isso, meus irmãos? Vigia. A Bíblia diz, não tentarás. A Bíblia diz que a noite é trevas. Quem anda de noite trupica, né? Quem anda de noite tropeça, não é verdade? E aí, meu irmão, é problema. A Bíblia diz que nós devemos andar de dia, porque andando de dia a gente vê tudo normal, né? A gente não corre perigo, né? E sempre, como nós dizemos aqui, nós sondamos o perímetro. Louvado seja Deus. Se algo vir acontecer conosco, meu irmão, é porque Deus assim permitiu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Jesus deu a paz para nós. Leia para nós Romanos capítulo 5, versículo 8, gentileza. Isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Amém? Que coisa linda é a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados, nós somos justificados pela fé, nós temos fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meu irmão, eu também paz. Pode ir para a tua cama e ouvir os anjos tocarem, né? Os anjos cantarem. Dormir em paz, vai ter uma noite tranquila, né? Sem pesadelo, né? A tua casa vai estar segura. Anjos guerreiros e colunas de fogo estarão ao redor da sua casa, da sua vida, a sua ida, ao trabalho, a sua estadia ao trabalho. Vai ser seguro. Deus vai mandar um anjo, vai lhe proteger, desde que você não saia dos parâmetros da palavra do Senhor. Não tente o Senhor, porque se você tentar, meu irmão, como as intempéries tem que acontecer na vida de todo mundo, que passa a chuva, passa o sol na cabeça, todo mundo vai acontecer contigo também, independentemente do seu credo religioso, independentemente de você crer em Deus. Se você não andar nos parâmetros, nos protocolos da palavra do Senhor, conforme Deus tem ensinado, aí o problema é seu, você está arriscando. Você está tirando a segurança de Deus da tua vida. E você está pagando preço por si só. E se isso acontecer, aí o problema não é da palavra do Senhor, o problema não é de Deus, o problema é teu. E Deus dá o livre-arbítrio para cada um fazer conforme o que achar conveniente. Para quando chegarmos lá, não ter desculpa, né? Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Boa noite. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos aqui ver o sexto benefício que nós podemos falar nesta noite, que a graça para nós nos proporciona. Pela graça de Deus, nos tornamos, olha que coisa linda, olha que maravilha. Pela graça de Deus, nos tornamos salvos
alguns segmentos, se não todos os segmentos do mundo, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, dos 4 continentes, na verdade, dos 4 cantos da terra, estou dizendo, em todo mundo há corrupção. O mundo está corrompido. Os princípios morais, éticos, a qual a palavra do Senhor impõe para nós seguirmos, já foram burlados. Homens que são colocados como representantes nossos na política, têm pegado esses princípios e têm tirado do meio da sociedade e implantado os seus conceitos como leis. Tem mexido na estrutura ética do planeta para agradar alguns grupos, para agradar alguns terceiros, e tem colocado em risco todos nós. Fato é que este mundo está em corrupção. E nós precisamos ser salvos da corrupção deste mundo. E para sermos salvos da corrupção deste mundo, devemos esperar na graça de Deus, pela nossa fé em Cristo Jesus. Somente através dessa fé, uma fé vitalícia, uma fé vigorosa, uma fé completa, genuína, pura, em Cristo Jesus, nós vamos conseguir escapar da corrupção do mundo que tão de perto nos rodeia. Essa é a graça que o nosso Deus nos beneficia, que o nosso Deus nos outorga. Essa graça para sermos salvos dessa corrupção. Não podemos perder os nossos princípios éticos e moralísticos que a palavra do Senhor tem ensinado para nós. Por isso a Bíblia diz: ensina o caminho que o teu filho deve andar, para amanhã, quando for velho, dele não se desviar. Qual é o caminho? É o princípio da palavra de Deus. Qual é o princípio da palavra do Senhor? É a sabedoria. Então, para sermos tranquilos, salvos da corrupção do mundo, devemos viver segundo a palavra de Deus, a qual todos têm a liberdade de segui-la ou não segui-la. Amém? Mas a igreja é obrigada. A igreja é obrigada, porque nós estamos neste mundo de passagem. E tudo que nós fazemos neste mundo está sendo anotado numa agenda. E nós teremos, quando chegar lá, aquele grande dia, prestar contas. E não adianta nós queremos dar uma de migué. Não adianta nós queremos fazer o papel de discipular, dizendo que não sabemos isso. Porque nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. Todo dia Deus levanta um anjo dentro da igreja para ensinar a sua palavra como tem que ser. Como tem que ser. Aí vem alguém surgir dizendo que não conhece, é mentira. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, meu irmão. Então, queridos, pela graça de Deus nos tornamos salvos da corrupção do mundo, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Leia para nós Efésios, capítulo 2, versículo 8. O outro é Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E Hebreus, pode ler, Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Efésios 2, 8. Isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós falamos no início, e a palavra do Senhor está confirmando agora. Somos salvos da corrupção do mundo pela fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos da corrupção do mundo pelo dom de Deus, que adquirimos mediante a fé no Filho dele. Somos salvos. Questão de fé. A Bíblia diz que nem todo mundo tem fé, mas aqueles que têm fé hão de escapar da corrupção
do presente século, do mundo. E olha, meus irmãos, segundo o andar da carruagem, segundo os galopes dos cavalos, as coisas não vão mudar, não. A tendência é só piorar. É só piorar. Porque cada vez mais surgem pessoas mais manipuladoras segundo os seus interesses, libertinosos para comandar o mundo. Então, não espere melhoras. As melhoras que nós teremos aqui é quando partirmos deste mundo para lá na glória se encontrarmos com Jesus. Amém? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Lembra para nós? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Portanto, ele é capaz. Quem é capaz? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente ele é capaz de salvar e definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vivem para sempre por interceder por eles. Então somos salvos definitivamente da corrupção desse mundo, mediante a fé no Filho de Deus. Amém? Vamos aqui para o sétimo e último benefício que queremos falar na noite de terça-feira, na noite de hoje. Localize para mim Romanos capítulo 6, versículo 23. E outro localize para mim João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Romanos 6, 23, João 3, 16. O sétimo benefício que a graça do Senhor, a graça de Deus nos dá nesta noite. Pela graça de Deus, recebemos a vida eterna. Estamos falando da eternidade com Deus. Não a eternidade sem Deus. A graça de Deus nos dá a oportunidade de termos a vida eterna ao lado de Deus. Essa vida eterna que é adquirida em seu Filho Jesus, o nosso Cristo. É a vida eterna de gozo, de alegria, de felicidade, de sorrisos. É a graça de Deus para todos nós que abdicamos das práticas mundanas, que nos afastamos da corrupção do mundo, que negamos os pratos de lentilhas que são oferecidos por nós todos os dias. A vida eterna. Deus nos outorga nesta maravilha da sua palavra, pela sua graça. Este é o sétimo benefício que nesta noite quero deixar aqui, enraizado em vossos corações, ó igreja. Não abra mão da graça de Deus. Não questione a graça de Deus. Viva a graça de Deus. Se abrace a graça de Deus. Que o lucro é vida eterna. Leia para nós Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus. O favor imerecido. A vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário, o pagamento
Porque o salário do pecado é a morte. Morre sem Deus. Vai para o trono branco para ser julgado e condenado e lançado distante da morada de Deus. É a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o que a graça de Deus nos dá. A vida eterna que se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é, igreja? Coisa linda, maravilhosa. Veja o que diz João, confirma para nós. João 3,16. Confirma o que acabamos de falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, o Criador, o Senhor, o Soberano, o Misericordioso, o nosso Pai, amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, gerado diretamente do Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor. Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha o detalhe, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é tua, é minha, é nossa, irmão, pela fé em Cristo Jesus. Por isso não podemos abrir mãos, não podemos dar ouvidos aos cânticos das sereias deste mundo, não podemos nos corromper pelos diamantes corrompidos deste mundo. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, olho nenhum contemplou, ouvido nenhum ouviu, e nunca subiu ao coração de ninguém. É o melhor. É o melhor. E hoje nós estamos mais perto disso do que quando começamos a nossa caminhada, professando essa fé. Por isso não podemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas devemos olhar para o nosso alvo. E qual é o alvo? Cristo Jesus, o consumador da nossa fé. Amém, igreja? Quero deixar essa palavra para a igreja. Que a igreja seja ouvinte e praticante dessa bendita e poderosa palavra do nosso Deus. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto da família, para a glória do nosso Deus. E nós concluímos que a doutrina da lei da graça é o favor imerecido que Deus tem para nos dar a oportunidade de morar no céu com Ele. Essa é a graça de Deus. Não vamos abrir mãos. Não vamos abrir as mãos. Vamos nos colocar em pé para fazermos uma oração e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, poderosa, bendita. Soberano Deus de poder e de glórias. Somos gratos, Senhor, por tudo que tem feito sobre o nosso viver. Somos gratos por esta palavra maravilhosa, essa palavra poderosa. Que ela venha fazer efeito sobre o nosso viver, Pai. Que cada vez mais o Senhor venha nos ensinar os seus estatutos, os seus mandamentos, Pai. Para que assim venhamos colocar em prática, Pai. A sua lei não é pesada para nós, Pai, sabemos disso. Só temos que ouvi-la e praticá-la, aprendê-la e passarmos adiante, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Continue com esta família, guardando, livrando, abençoando, Pai, na vida profissional, na vida sentimental. Oh Deus, porque somente é o Senhor que pode. Esteja presente no meio desta família, Deus, da vitória. Coloque anjos guerreiros, coluna de fogo, que esta família possa cantar o hino da vitória. Aleluia. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja da vitória. Alegre os seus corações. Derrama a sua graça sobre a vida de cada um desses que estão nos rodeando, Pai.
Abençoa os amigos internautas, Senhor, da vitória para cada um, Pai, vai de encontro. Oh Deus, porque é o Senhor que tem a graça, é o Senhor que tem, papai, o amor, é o Senhor que tem a vitória, Senhor. Salva, cura, liberta a nossa parentela, faça uma grande obra, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Oh papai, te agradecemos, amém. Estendem vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.